E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Os Mensageiros, do médium Chico Xavier, do Espírito André Luiz. Nós estamos no capítulo 27, chamado O Caluniador. Nós vamos ver mais um querido irmão em sofrimento. E dessa vez nós já soubemos a história dele uns capítulos atrás, mas vamos ler o capítulo para que vocês entendam, né? E aqueles que não entenderem, vão uns capítulos para trás para conhecerem o porquê dessa história aqui. Vamos lá, capítulo 27, O Caluniador. Enquanto o administrador se entregava a conversações educativas com os numerosos subordinados, Aniceto chamou-nos à pequena construção isolada e falou: vejamos outro ensinamento. Avançamos na direção de algumas câmaras separadas. Nosso instrutor abriu uma porta e vimos um louco que parecia fundamente irritado. Fixou em nós o olhar inexpressivo e gritou estentoricamente. Aniceto, porém, adiantou-se e cumprimentou atencioso. Como vai, Paulo? As palavras, ao que senti, emitiram certo fluxo magnético e o enfermo revelou profunda modificação. Aquietou-se de súbito, sentou-se mais calmo, embora trêmulo e espantadiço. Gente, a nobreza moral de Aniceto era tão grande que você percebe que esse espírito totalmente perturbado, ele estava em total êxtase, né? Gritando. Quando Aniceto tomou a frente e se apresentou a ele, ele praticamente arredou o pé, né? Se acalmou e começou a como que se refletir um pouco mais. Com certeza ele continuava no estado de perturbação, mas havia se acalmado. Por quê, gente? Exatamente pela elevação moral de Aniceto, né? Tem sentido melhoras, Paulo? Perguntou Aniceto. Ao contato pessoal de Aniceto, o doente mostrou algum raciocínio e respondeu: vou melhorando, graças. À vista da expressão reticenciosa, o instrutor falou em tom firme, como se desejasse auxiliar-lhe a vontade enfraquecida. Termine a sua frase, Paulo. O doente fez enorme esforço e concluiu: graças a Deus. Anotando-lhe o sofrimento e a indecisão, lembrei-me dos enfermos das câmaras aos quais prestava Narcisa ampla colaboração afetuosa. Percebendo-me as íntimas considerações, disse o mentor esclarecido: vem a diferença entre os que dormem e os que estão loucos e os que sofrem? Em nosso lar, não temos dos primeiros e os que se encontram desequilibrados nos serviços de regeneração sentem na maioria angústias cruéis. É necessário reconheçamos que os que gemem e sofrem em qualquer parte estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados que não registram a dor são mais dignos de piedade, por permanecerem embotados em estranha rigidez de entendimento. Bom, para quem não lembra, Narcisa foi uma das pessoas que ajudou muito André Luiz lá em nosso lar, né? Então, aqui Aniceto começa a esclarecer a diferença que tem os que dormem, os que estão loucos e os que sofrem, né? Em nosso lar não tem os que dormem, mas tem os que se encontram em desequilíbrio, né? Os que sofrem, ainda em nosso lar tem, mas os que dormem fazem parte ainda daquela parte, daquele posto de socorro no umbral, né? E continuando aqui, Aniceto vai continuar esclarecendo quem é Paulo. E designando o enfermo sob os nossos olhos, afirmou: Paulo é um doente a caminho de melhora positiva. Ainda não possui a consciência exata da situação,
mas já chora, já padece com as recordações do passado triste. Bom, então, dentro daquele estado de perturbação do Paulo, ainda existem resquícios, né, de que ele está se arrependendo, né, de que ele já chora e já padece sobre aquilo que ele fez quando encarnado. E isso, já perante a perturbação, já é um sinal de que ele vai sair desse período de perturbação, que ele está começando a sair do período de perturbação, melhor dizendo. Recebi o esclarecimento com atenção. Lembrei que, de fato, os doentes conduzidos pelos samaritanos a nosso lar, em serviço diário, eram grandes sofredores. Os que não acusavam padecimentos atrozes revelavam o estranho pavor das sombras. A única entidade que ali observara, com absoluta inconsciência da própria miséria, fora a de pobre vampiro que não encontrava guarida nas câmaras da retificação. Nosso instrutor, sem qualquer preocupação de transformar um doente em cobaia, recomendou afetuoso: concentrem no Paulo a capacidade de visão. Então, o que ele pede? Concentre-se, da mesma maneira que quando o André Luiz e Vicente visitaram aquela câmara em que estavam todos dormindo, né? Ele pediu para visualizar o quadro mental de alguns dos doentes. Ele está fazendo a mesma coisa com Paulo. Ó, vão lá e visualizem o quadro mental de Paulo. Estimulado pela experiência anterior, fixei nele todo o meu potencial de observação. Aos poucos, caracterizou-se a meus olhos a sua tela mental, parecendo formada em compacta sombra noturna. Com surpresa, divisei formas diversas que se movimentavam. Vários vultos de mulher ali surgiam, despertando-me enorme admiração. Entre eles, reparei o de Ismalha como que doente, enfraquecida, ansiosa. Alguns homens passavam, igualmente, mostrando desesperação, e notei nessas imagens o próprio Alfredo a evidenciar cansaço e extrema velhice prematura. Vozes misteriosas se faziam ouvir. Sobre Paulo choviam maldições e blasfêmias. As mulheres pareciam acusá-lo clamorosamente. Os homens davam ideia de perseguidores ferozes, ocultos no mundo interior daquele enfermo estranho. Observando, porém, que os vultos de Ismalha e Alfredo se movimentavam naquele painel escuro, não pude sofrear a curiosidade e interrompi o minucioso exame, voltando a conversar com o nosso orientador, perguntando: como explicar o fenômeno? Estou assombrado. Já dá para vocês terem uma ideia quem é esse Paulo, né? Quem viu os capítulos anteriores vai fazer uma ideia de quem é esse Paulo. Antes, porém, que pudesse expressar maiormente o espanto que me dominava, Aniceto disse: já sei. Admira-se da presença de Ismalha e do seu marido nas reminiscências do enfermo. Lembram-se da história de Alfredo? Temos diante de nós o falso amigo que lhe arruinou o lar. Paulo, contudo, não somente cometeu a ingratidão, como envenenou o espírito de outras senhoras, traiu outros amigos e destruiu a alegria e a paz de outros santuários domésticos. Observando Ismalha aflita e Alfredo desesperado nas recordações deles, vemos as imagens criadas pelo caluniador para seus próprios olhos. Nossos amigos deste posto evolutiram, transpuseram a fronteira da mágoa, escaparam aos monstros do ódio, vestem-se hoje de luz. No entanto, Paulo os vê como imagina, para escarmento de suas culpas. O criminoso nunca consegue fugir da verdadeira justiça universal, porque carregava o crime cometido em qualquer parte. Tanto nos círculos carnais como aqui, a paisagem real do espírito é a do campo interior. Viveremos de fato com as criações mais íntimas de nossa alma. Bom, vamos lá. Paulo, gente. Quem quer saber a história completa, vai uns capítulos para trás aí, para ver o que Alfredo fala sobre a vida dele com Ismalha.
Resumidamente, Paulo foi sócio de Alfredo aqui na crosta terrestre, e ele tentava seduzir Ismalha no sentido de ter uma relação mais afetuosa com Ismalha. Ismalha, no entanto, nunca cedeu às tentações de Paulo. Não contente com isso, ele envenenou no sentido de falar a Alfredo que ele estava sendo traído por Ismalha, chegando ao cúmulo de colocar uma pessoa contratada por ele, um homem dentro da casa de Alfredo, e Alfredo dá um flagrante falso, né? Como se Ismalha estivesse traindo ele, e o homem sai correndo, e a partir daí a vida de Alfredo e Ismalha, eles se separam, viram o inferno. Então, isso é um resumo. Vão lá nos capítulos anteriores, vocês vão saber, né? E assim como ele fez com Alfredo, Paulo fez com outros casais. Então, ele foi um caluniador de vários casais. Um pouco antes dele desencarnar, ele chamou Alfredo, né, no leito de morte, e contou a Alfredo tudo o que tinha feito. E Alfredo também ficou numa perturbação terrível, passou, só que Alfredo conseguiu se elevar espiritualmente há bem mais tempo, e hoje está ali como o chefe, né, o comandante do posto de socorro dentro do umbral, né? Então, vocês veem que Paulo está numa perturbação terrível por conta de todos esses quadros mentais desses casais que ele caluniou. Mas vocês vejam, ele está sendo obsediado por várias mulheres que ele causou mal, como por vários homens também. Ismalha é um exemplo tão grande, tão elevado, que ela está acima de Aniceto, acima de Alfredo, num mundo superior. E de vez em quando ela vai para o posto de socorro ajudar Alfredo nos trabalhos. Olha que elevação moral dessa mulher, minha gente. Ela perdoou Alfredo, perdoou Paulo. Paulo está ali pertinho deles, dentro do posto de socorro, e vê a elevação moral dela. Que coisa maravilhosa. Reparando-me a dificuldade para compreender de pronto, Aniceto prosseguiu depois de pequeno intervalo. Para melhor elucidação, recordemos a crucificação do Mestre Divino. Sabemos que Jesus penetrou na glória sublime, logo após a suprema dor do Calvário. Entretanto, estamos ainda a vê-lo frequentemente pendurado na cruz, martirizado pelos nossos erros, flagelado pelos nossos açoites, porque a visão interior a isso nos compele. A condenação do Mestre foi um crime coletivo, e esse crime estará conosco até o dia em que nos vestirmos na divina luz da redenção. Ou seja, cada dia que passa, nós continuamos a crucificar Jesus Cristo. Cada dia que passa, a humanidade não evolui. Procuremos a nossa evolução, né? Para a evolução, a gente atingindo uma reforma íntima nossa, nós estaremos interessados e atingindo a reforma íntima coletiva, minha gente. É isso que nós precisamos procurar. O esclarecimento não poderia ser mais lúcido. Sentia-me diante de nobre revelação. O dever possui as bênçãos da confiança, mas a dívida tem os fantasmas da cobrança, tornou o generoso mentor com grave acento. Readquirindo a serenidade, interroguei: mas Paulo veio ter casualmente a este posto? Não. Foi trazido pelo próprio Alfredo, que se sentiu necessitado de disciplinar o coração. Nosso amigo, que hoje dirige esta casa de amor, desprendeu-se do mundo sob intensa vibração de ódio e desesperação. Sofreu muitíssimo nos primeiros tempos, embora nunca fosse abandonado pela dedicação da abnegada companheira. Alfredo, todavia, não pôde ver Ismalha enquanto não se desvencilhou das baixas manifestações do rancor. Socorrido em Campo da Paz,
compreendeu as próprias necessidades. Tão logo adquiriu algum mérito, intercedeu pelo amigo infiel, buscando em recanto abismal, e tão nobremente se dedicou ao aperfeiçoamento de si mesmo, que conquistou a posição de administrador de um posto de socorro. Então vamos lá. Então, André Luiz pergunta, Paulo veio diretamente para esse posto quando ele desencarnou? Não, de maneira nenhuma. Ele passou por uma perturbação terrível. Só que tão logo ele se recuperou e ele adquiriu, pode ver, eles sempre falam assim, que adquiriu algum mérito, porque sempre é assim, nós temos que adquirir o mérito para podermos realizar alguma coisa daquilo que nós desejamos na espiritualidade. Então, tão logo ele adquiriu o mérito, ele quis buscar Paulo numa situação que estava nas trevas, no abismo, retirou ele de lá, trouxe até perto dele para quê? Para que ele se reformasse mais intimamente e acompanhasse de perto aquele que um dia foi seu algoz. Olha que coisa, gente, quem de nós faz isso, né? É impressionante. O mundo espiritual nos mostra tanta coisa que nós podemos fazer e devemos fazer aqui quando encarnados, que nos maravilha, não é mesmo? Trouxe o tutelado em sua companhia e trata-o como irmão atualmente. Não julguem que o marido de Ismália conseguiu essa vitória espiritual tão somente pelo fato de desejá-la. Ele desejou-a, procurou-a, alimentou-a e agora permanece na realização. Há muitos anos, conversa com Paulo diariamente. Nos primeiros tempos, aproximava-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Depois, como pessoa caridosa. Mais tarde, adquiriu entendimento comparando situações. Em seguida, sentiu piedade. Logo após, experimentou simpatia e presentemente conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Gente, olha todo esse processo que Alfredo passou para poder amai os vossos inimigos, gente. Olha isso. Paulo vem aqui diariamente. Olha lá. Nos primeiros tempos, aproximou-se como enfermo. Aproximou-se do enfermo como necessitado de reconciliação. Quer dizer, ele precisava se reconciliar com o Paulo. Então, era quase que uma obrigação. Depois, como pessoa caridosa, aí ele partiu para fazer a caridade tentando melhorar. Mais tarde, adquiriu entendimento comparando situações. Quer dizer, ele via outras situações, comparou com a dele e entrou na faixa de entendimento que ele precisava melhorar mais ainda. Em seguida, sentiu piedade. Olha isso. Ele começou a sentir dó daquele que foi a pessoa que acabou com a vida dele, que acabou com a vida dele quando ele estava encarnado. Logo após, experimentou a simpatia, quer dizer, ele começou a gostar de Paulo. Presentemente, conquistou a verdadeira fraternidade, o amor sublime de irmão pelo ex-inimigo. Aí, agora ele já está amando. Olha que progresso, minha gente. Que progresso desse espírito iluminado que é Alfredo. Fazendo pequena pausa, voltou a dizer espirituosamente: como vem o ensinamento de Jesus? Quanto ao batei e abricer-vos-á, é muito extenso. No plano da carne, insistimos à porta das coisas exteriores, procurando facilidades e vantagens. Mas aqui temos de bater a porta de nós mesmos, para encontrar a virtude e a verdadeira iluminação. Muitos de vocês já devem ter visto aquele quadro em que Jesus está em frente a uma porta, batendo nessa porta tentando entrar, né? Essa porta, gente, essa edificação que ele tenta entrar, somos nós. É nós abrirmos o nosso coração, literalmente falando, né? Para recebermos Jesus e todo o entendimento do ensinamento
dele para com nós. Vicente, que até então se conservava calado, indagou: Paulo, todavia, permanecerá aqui indefinidamente? Voltará breve à terra. Ismália tem feito a seu favor inúmeras intercessões e não deseja que ele, ao retomar a razão plena, se sinta humilhado com o benefício das próprias vítimas. Uma das irmãs, por ele caluniada no mundo, já voltou ao círculo carnal, e a abnegada esposa de Alfredo pediu-lhe que recebesse Paulo como filho, tão logo seja oportuno. Fim do 27º capítulo. Olha isso, gente. Uma das Ismália intercedeu que uma das vítimas de Paulo, quando estivesse reencarnada, que agora já está reencarnada nesse caso aqui, tivesse ele como filho como provação. Então vocês veem, gente, que coisa maravilhosa. Mais um capítulo que nós vimos aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, gente, vão lá em capítulos anteriores para que vocês entendam direitinho tudo que Paulo fez contra a Ismália e contra Alfredo. Tá bom? Muito bem, vão lá, curtam, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo para que cada vez mais essa nossa querida doutrina fique mais conhecida. E como nós estamos aprendendo com esse livro, não é mesmo, gente? É um aprendizado, cada capítulo é um novo aprendizado. Lembrando que eu não edito os vídeos e todos os erros de leitura, alguma coisa que eu engasgo aqui para falar na hora, para lembrar, né? Então não está editado. Está tudo aí no vídeo para vocês assistirem. Tá bom? Então até a próxima. Fiquem todos com Deus e até o próximo capítulo. Um abraço a todos.